algo que não muda, né, Senna? Vai ano, vem ano, continua a mesma coisa, parece que só piora. Ontem, né, saiu, né, o São Paulo divulgou o balanço com déficit em 2024 e a dívida total é de quase 1 bilhão mesmo, é de 968 milhões de reais. Olha que loucura, e em 2024 foi de quase 300 milhões, 287. Tem até uma lista, eu vou abrir o Instagram aqui para compartilhar a tela, que o Gabriel soltou, deixa eu só tirar a Foot Fanatics aqui de mim, show, que mostra detalhadamente, né? Tem até Jusilei, tem Richarlison, tem ali alguns campos, né, das dívidas do São Paulo. Quero saber o que você acha de tudo isso, né? A gente já comentou bastante, a gente já sabe a sua opinião e também acho que não tem como ser diferente, mas é isso, realmente agora decretado esses resultados, né? Aí a gente tem até um gráfico, vou colocar para vocês, depois eu passo a lista que o Gabriel divulgou, de 2016 até 2024 aí, desses resultados do Tricolor, Sená. Esse é um assunto que a gente sempre tem que falar aqui, a gente sempre fala, não é chato, quer dizer, é chato para alguns, né? Mas é necessário, a gente tem que falar. E a galera, você vê, né? Quando o São Paulo perde, aí o pessoal lembra desse assunto. Fala, não, mas aí vocês têm que falar da dívida. A gente fala todos os dias aqui, a gente tem uma área no site só para isso, né? Para falar de finanças, né? E aí, quando o São Paulo ganha, o pessoal esquece. Mas, cara, isso não pode ser considerado normal, cara. Você olha esse gráfico aí, se olhar só os números recentes, né, de endividamento do time, cara, é impressionante. E o São Paulo já antecipou, né, como fazia há muito tempo, cotas, né, de TV, de outras coisas, outras receitas. Então, a tendência é piorar cada vez mais. Aí tem gente que ainda usa o argumento assim, mas o Corinthians está pior e ninguém fala nada. Porra, não tem nada a ver, cara, a gente não cobre os caras, né? Então, assim, é muito difícil, né, porque a gente vê a cada dia o São Paulo com menos possibilidades, né, de investimento, né? Eu até vou compartilhar aqui, Pedrão, deixa, se você me permite, só Claro, deixar a lista certinho ali, né? isso, porque tem aqui Boa. um detalhamento dessa dívida, né, que a Sim. gente colocou no Instagram. Então, ó, tem nessa coluna aqui da direita são os valores devidos em 23 e aqui em 2024. Ou seja, a gente não está nem considerando de 2025 ainda, né? Isso aqui é só o que é um comparativo de um ano para o outro. Então, para muita gente pode parecer bobeira, mas quando você vê o São Paulo contratando uns cabeças de bagre aí, vendendo jogador da base, que tem que pagar a conta rápida, é por causa disso aí, ó. É por causa disso daí. Então, toda vez que você bater palma para isso, ou achar, eu sei que a maioria não faz isso, né? Mas aquela parcela da torcida que acha que, não, mas aí você quer um time vencedor, você tem que gastar. Beleza. Mas o São Paulo também não montou um time vencedor, assim, para brigar por títulos, que você fala, pô, o São Paulo vai entrar como favorito a títulos. Hoje o São Paulo não é isso, né? E aí você olha as dívidas antigas, que muita gente até também, e até a própria gestão hoje atribui a gestões passadas, mas praticamente todos eles que estão na gestão atual estavam nas passadas. Então não adianta falar, eu não sabia. Todos eles fizeram parte disso. Então, ó, desde dívida com a CET, cara, que são aquelas despesas em dias de jogos, né, que você tem que pagar ali para a organização de trânsito e tudo mais. Jogadores que já passaram, Jusilei, né, que quitaram aqui finalmente, mas Daniel Alves, você vê o Richarlison, ainda com 2,5 milhões aqui de dívida, Vitor Bueno, que quitaram agora só, tem dívida com Rogério Ceni, sabe? Dorival Júnior, tinha até pouco tempo com Crespo, sabe? Então é muita coisa acumulada, cara, é muita coisa. Eu até entendo, pô, pelo menos estão quitando algumas, beleza. Mas o endividamento ele tá aumentando cada vez mais, cara, cada vez mais. E até como o William fala aqui, mas o Corinthians tem o estádio, o São Paulo chegou nessa dívida com gestão tenebrosa, diferente. São Paulo tem estádio quitado, tem o CT de Cotia, tem um monte de coisa. E ainda assim o São Paulo se endivida cada vez mais e sem montar times tão competitivos a ponto de você falar, porra, São Paulo vai entrar para ser campeão. Endividou porque investiu pesado para ser campeão. Não foi isso. Não vou falar que foi campeão por acaso da Copa do Brasil,
Mas se a bola do Nestor bate na trave, Imagina você imagina a situação. o Nossa, buraco, né? O buraco já ia tá ser. bom. E a gente está falando de uma Copa do Brasil em 23, que é o torneio que mais paga no Brasil, né? Mesmo com tudo aquilo, a gente só não fechou mais no vermelho porque vendeu o Beraldo. Então, é aquilo. Vai chegar numa janela aí de meio de ano, qualquer time europeu vai chegar aí e vai oferecer qualquer coisa para um Rian Francisco, um Lucas Ferreira, o time vai ter que vender. Aí a gente não vai poder ver esses caras se desenvolver, jogar no time principal do São Paulo, porque teve que vender, sabe? Então, Pedro, é preocupante sim. É preocupante, porque por mais que aumentem receitas, e aí eu até já elogiei outras vezes aqui, name rights do estádio, contratos com a Live shows, muitas coisas que surgiram aí, legal, beleza, pô, isso aí eu acho que é um golaço, você conseguir essas receitas novas. Mas e a hemorragia financeira? Os empréstimos, aqui condições esses juros estão sendo adquiridos? Eu lembro que a última vez que eu acompanhei no detalhe, o São Paulo tinha feito num ano só, acho que 12 empréstimos com bancos. 12. Você já tentou pegar um empréstimo, pessoa física no banco, para ver como são os juros, as condições? Imagina um clube que já está com pouco crédito no mercado. Em que condições esses empréstimos são dados para o clube, são concedidos para o clube? Aí você o pagamento quase dobra o valor total, né, do que você pega. Mais do que o dobro até, né? Mais do que o dobro. Então, assim, é muito preocupante, cara. É muito preocupante, sim. Enquanto a gente ficar só naquela coisa de, troca só treinador, ou então só criticar quando o São Paulo perde, quando ganha e a gente posta alguma coisa referente a isso na arquibancada, algumas pessoas ainda chamam de oportunismo. Na hora que a água bater mais na bunda, aí não adianta falar assim, cruzeirou, né? E ninguém falou nada, ninguém fala nada. A gente está falando há anos aqui, tem vários canais do São Paulo falando sobre isso, e que às vezes são xingados, porque a culpa é do mensageiro, né? Não é de quem causou o problema, Pedro. Então, é muito difícil a gente achar que isso aqui é normal. Não é normal. Você pode ter dívida. Ter dívida não é um problema. O problema é se você não consegue pagar, se você não consegue sair dessa areia movediça. E o São Paulo está cada vez mais se afundando nisso. De tudo que envolve, né? Como você trouxe ali 2023, enfim, esses novos, né, dividendos ali do São Paulo. E tem muita gente que fala, Kaique, até o Senna comentou um pouco disso, que compara com o rival, que, comparado com o Corinthians, até falando, tá bem, mas não tem que comparar, tem que comparar com casos de sucesso, né? Pelo contrário, ainda mais o São Paulo, ainda mais toda a questão que o Senna trouxe de ter o estádio, de ter o centro de treinamento certinho, toda essa infraestrutura, enfim, ser um clube, né, de realmente qualidade, ter todo esse respaldo. Mas queria que você falasse até, Kaique, esse DSJ, não estou confirmando aqui, mas tem um pessoal no chat que está falando que é o Dorival Júnior também. Então, tem ali vários nomes, né? O pessoal falou bastante de Daniel Alves, de Jusilei, Richarlison, que jogou há mais tempo ali no São Paulo. Quero saber de você a sua opinião. Ele teve tempo de mudar de profissão 2 vezes e o São Paulo ainda deve ele. Exatamente. Ele virou jogador de vôlei, quase profissional. Ele virou jogador de vôlei, virou comentarista de futebol e o São Paulo ainda deve ele por uma carreira que ele teve há 2 ciclos atrás, né? Profissionalmente falando, quando ele ainda era jogador. Cara, tem coisa que não dá para entender, cara. É impressionante. E o Jusilei também, desde que ele saiu do São Paulo, desde quando ele estava no São Paulo, pelo que eu lembro, ele não jogava e recebia, né, um absurdo. Ele ficava no banco de reservas e recebia não sei quanto por mês. Então, esse assunto Jusilei já é de muito tempo e, nem imaginava que ainda permanecia ali. Eu acompanhei de perto nas redes sociais. Todo mundo sabe, porque eu já falei 1 milhão de vezes, né? Antes de cobrir o São Paulo, eu cobri um ano o Santos, cobri o ano do rebaixamento do Santos e antes disso eu fui setorista pela Jovem Pan do Corinthians. Cara, eu acompanhava muito de perto a questão financeira do Corinthians e via o torcedor de São Paulo, tirando uma onda, brincando, a dívida de vocês batendo 1 bilhão. Cara, foi um impacto muito grande quando começaram a sair as matérias que o São Paulo também tinha uma dívida que estava beirando 1 bilhão, né? Principalmente essas mais recentes, essas notícias que saíram pré-balanço, né? Antes da divulgação do balanço. Cara, foi um impacto muito grande para o torcedor. Imaginar que um clube como o São Paulo, como eu já falei no Boletim da Manhã,
que eu passei a minha infância inteira acompanhando de perto o futebol e já sendo um apaixonado, adolescência também, já sendo um apaixonado por futebol, que acompanhou o São Paulo como uma referência, o São Paulo como referência de estrutura, referência de gestão, referência financeira, um São Paulo que os jogadores vinham da Europa para poder se tratar no centro de treinamento do São Paulo, com os equipamentos do São Paulo, que todo mundo queria se espelhar no São Paulo, que o modelo de gestão era o do São Paulo. É inimaginável que algumas gestões depois desse período que eu acompanhei de perto, o São Paulo esteja nessa questão financeira que está, nesse pé que está no momento, financeiramente falando. É inacreditável. Assim, você vê como gestões temerárias podem acabar verdadeiramente com o clube. Não que o São Paulo esteja acabado, mas outros clubes que também passaram por gestões desse tipo e que foi apenas acumulando dívida, não pagando, acumulando dívida, a gente viu onde eles foram parar. A gente tem vários exemplos de outros times vencedores, de outros times grandes, de outros times de história, de camisa, não tanto quanto o São Paulo. O São Paulo está ali na primeira prateleira do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, mas, cara, é assustador, assim, é meio que difícil de você até conseguir assimilar. É difícil até de você conseguir acreditar que chegou nesse nível, assim, desse endividamento tão grande, beirando 1 bilhão, né? Que é uma dívida que muita gente considera impagável, né? Como é que vai fazer para poder sanar essa dívida? É complicado, porque também, ao mesmo tempo, o torcedor é passional, o torcedor não entende que você vai precisar passar temporadas e temporadas fazendo o mínimo de gasto, enxugando gelo ali praticamente, para poder conseguir pagar as dívidas, né? Os movimentos que foram feitos de outros clubes para poder conseguir atingir um patamar legal, né, pagando dívida apenas e deixando de lado, todos esses clubes eles flertaram inclusive com rebaixamento, né? Ficaram em algumas temporadas brigando por absolutamente nada. Será que também o torcedor vai entender se o São Paulo fizesse esse movimento? É isso que também é complicado, né? Porque tem um pessoal que pensa, né, mais assim de cabeça quente, sem pensar a fundo, que, pô, já tá ferrado, que tem que contratar mais, que não vai mudar nada. Não, aí perde a mão, porque a gente vê no gráfico, né, que cada ano que passa tá sendo uma bola de neve. Tá piorando e vai chegar. A gente não quer que chegue no momento que vai ficar. Agora, eu também concordo com o Kaique que é muito difícil reverter, mas cada vez mais, se continuar assim, vai ficar mais ainda na loucura. Então, é isso, tem que pensar mais racionalmente também, né, Senna? Não, e assim, dirigente pensa assim, na hora que precisa, não, torra uma grana aí para ganhar um título, para calar a boca da torcida. Pensa nele mesmo, né, no caso. Porque aí, pô, eu saio com título. Eu vi até um comentário aqui do Denis, né, no chat, que ele fala, ó, Kaique, eu discordo, porque as receitas do São Paulo não é tão abaixo assim. Só que e o tamanho da folha mensal? Porque, por exemplo, você pode arrecadar 1 bilhão, tá? Que é a dívida do São Paulo. Você arrecada 1 bilhão. Mas e quanto que você gasta por ano? Esse é o problema. O São Paulo está gastando mais do que ele arrecada. O São Paulo aumenta a receita, mas ele aumenta as despesas também. Então não adianta o São Paulo ter aí... O São Paulo não é hoje nem a terceira maior receita do futebol brasileiro. Durante muitos anos, o São Paulo foi a maior receita do Brasil, superando Flamengo, Corinthians, Inter, qualquer um, durante um bom tempo, né? Hoje o São Paulo não é nem a terceira. Se o São Paulo for a primeira maior receita do Brasil hoje, que o Flamengo fatura 1 bilhão e pouco, né? O cenário que o São Paulo tem hoje é que o São Paulo ainda gasta mais do que 1 bilhão por ano. Ou seja, é tipo você ganhar na loteria, em vez de você pagar suas dívidas e manter o seu custo de vida, você vai lá e compra uma Ferrari, você compra um apartamento num condomínio de luxo, e você aumenta o teu custo de vida, e você começa a gastar mais do que você recebe. Então, é uma coisa que parece básica, mas educação financeira pouca gente tem na própria vida pessoal. Imagina quando você vai ter que lidar com o dinheiro dos outros, onde você não é responsabilizado, sabe? Tipo, se eu mexer esse dinheiro ou gastar uma grana aí, tanto faz, porque aí, tipo... o dinheiro não é meu mesmo, não vai acontecer nada comigo, com o meu CPF, então vamos gastar. E isso acontece com todos os clubes no Brasil, né? O Flamengo talvez tenha feito diferente com a responsabilização fiscal nas pessoas, né? Mas é muito fácil hoje você ser dirigente de futebol no Brasil. Você gasta, você torra o dinheiro dos outros,
a trolha você deixa para o próximo presidente, e aí o máximo que você tem que fazer é gastar o suficiente para o seu time ser campeão naquele ano. A dívida, depois você vê. Aí fica nisso, né, Pedro? O pessoal que, pô, se gastar, vai ser ruim para as finanças do clube, mas se gastar e der bom, pessoalmente, até para o clube pode dar certo, mas é um risco grande. Mas se der ruim, para ele tanto faz, né? Pouco importa e vai ser ruim para o São Paulo, com certeza. Prioriza ali, realmente não liga para o PJ e só, como o CPF não vai mudar nada, faz essas coisas irresponsáveis.